Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Boa noite a todos. Que Deus venha nesta noite trazer-nos a revelação da sua palavra e falar conosco pela misericórdia dele. Sem perda de tempo, abra pois comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, no versículo 21 e 22. Logo após nós leremos 1 Samuel capítulo 7, versículo 12 e Salmos 91. Amém? Entenderam? 1 Samuel capítulo 4, versículos 21 e 22. Vou repetir novamente. 1 Samuel depois, capítulo 7, versículo 12 e Salmos 91. Leamos todos assim a palavra do Senhor. Em 1 Samuel capítulo 4, versículo 21 e 22. Mas chamou o nome do menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela dizia, porque a arca de Deus fora tomada por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Ainda em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, diz assim: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou o nome Ebenezer. Repete comigo: Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nos Salmos 91, Senhor, Tu és nosso refúgio, de geração em geração. Repita comigo: Senhor, Tu és nosso refúgio, de geração em geração. Podeis assentar nesta noite, nesse mesmo espírito de comunhão e de adoração ao Senhor. Você vai continuar a reverenciar, a adorar este Deus, que pode, que é e que sempre será, e que fará nesta noite maravilhas, ou melhor, já começou a fazer maravilhas, pois a partir do momento que nós entramos na presença dele, não só nessa casa, neste templo, mas na presença dele, ele atentou para as nossas vidas. Bem sei eu e bem conheço que Deus, ele procura homens e mulheres que venham lhe buscar com espírito sincero e quebrantados, homens e mulheres que se voltem para a sua face, homens que procurem ao Senhor, homens que saibam que o verdadeiro homem, que o verdadeiro macho que diz lá fora, não é aquele que bota uma arma na cintura, não é aquele que encara 1, 2, 3 ou 4, 5 homens, mas o verdadeiro homem é aquele que tem a condição e a capacidade de botar o teu joelho no chão e adorar a este Deus que nesta noite nós estamos aqui reunidos para o servi-lo. O verdadeiro homem, a verdadeira mulher, não é aquele que grita mais alto, não é aquele que tem condições, mas é aquele que tem a capacidade, o intelecto, o conhecimento de adorar e reverenciar ao Deus que fez os céus e que fez a terra. Por isso que de geração a geração Ele é Deus. Por isso que o salmista disse: Senhor, bem sei eu que de geração em geração o Senhor é Deus. Quando falamos de geração, falamos de uma quantidade de tempo, de ano. Quando falamos de geração, falamos de um período. Alguns dizem que geração é um período dado de 30 a 40 anos. Bem sei eu que Jesus, em Mateus 24, ele profetiza sobre Jerusalém, ele profetiza sobre o templo, e ele diz que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. E ele diz no capítulo 23, no versículo 36,
que aquela geração veria isso acontecer. Ou seja, aquilo era no ano 30 depois de Cristo. E entre o ano 70 depois de Cristo, 30 anos depois, aquele templo foi derribado e não ficou pedra sobre pedra. Geração entre 30 e 40 anos. Geração, grava bem, entre 30 e 40 anos. Entre 30 e 40 anos, muita coisa acontece. Entre 30 e 40 anos, as coisas mudam, a situação muda, o raciocínio humano muda. Antes pensava que o ovo, que a gema do ovo era ruim, a clara era ruim, mas se passou uma geração e veio outro se disse não, aquilo que era ruim antes, hoje é bom, aquilo que não prestava antes, hoje presta. Preste bem atenção comigo nesta noite. A geração de homem, ela passa e troca os seus valores. A geração de homem, muitas vezes, ela inverte o seu sentido. Mas o apóstolo Tiago disse que Deus, ele não passa, que Deus, ele não muda, que Deus, ele sempre será Deus. E ainda o salmista clama e diz: de geração em geração, Tu és Deus. A geração que nós vivemos hoje, ela mudou e está mudando. Digo uma coisa categoricamente e creio pela minha fé, que a geração da igreja que vivemos hoje, senhores e senhoras, é a pior geração que estamos vivendo, desde Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando a igreja foi inaugurada, quando chegou o Espírito Santo e ali encheu uma casa com quase 120 pessoas. Ali aqueles homens e aquelas mulheres levantaram uma igreja, uma geração de valor, uma geração de pregadores, uma geração de homem que não temia aquele que era pecador, aquele que era mau, aquele que era ingrato, uma geração que não temia o inferno, uma geração que fugia do pecado, uma geração que acertava em direção aos céus. Mas de geração em geração Ele é Deus, nós não, porque somos homens. E foi passando geração em geração, e foi vindo um homem falhando, errando, pecando, caindo, e chegamos à nossa geração. Eu digo hoje com certeza que a nossa geração, pegando de Atos capítulo 2, é a geração mais fraca que existe. É a geração mais ignorante que existe. É a geração mais mesquinha que existe. É a geração mais corrupta que existe. É uma geração que às vezes está dentro da igreja, mas caminhando para o inferno. Não se assuste com o que eu estou falando, porque quando eu falo serve para você e serve principalmente para mim. O apóstolo Paulo, a dizer as suas palavras, ele dizia que Jesus Cristo veio para salvar o homem pecador, do qual eu sou o principal. Nesta noite você é o principal, eu sou o principal. Se essa palavra hoje serve para você, serve também para mim. Mas se essa palavra serve para você e para mim, é porque nós iremos juntos chegar na eternidade e ver a face de Cristo. De geração em geração, Tu és Deus. Essa geração, ela tem sido fraca. Essa geração, ela tem sido ignorante. Essa geração não tem sido respeitadora. Essa geração tem sido corrupta. Hoje, o que nós mais ouvimos falar em 2016, desde o começo do ano, é corrupção. É corrupção. E essa corrupção não é só lá em Brasília. Essa corrupção às vezes está acontecendo comigo, está acontecendo com você. Essa corrupção não está acontecendo somente com o seu corpo, mas está acontecendo com o teu espírito e a tua alma. Essa corrupção não está acontecendo simplesmente com aquilo que nós fazemos, vemos e negociamos. Mas às vezes espiritualmente, no mundo espiritual, estamos negociando a nossa salvação. Estamos negociando a nossa ida para o céu e para o inferno. Estamos talvez fazendo como dois patriarcas lá no passado, Esaú e Jacó. Esaú, que na sua fome trocou a sua bênção de primogenitura pelo prato de lentilhas. Aquele homem, quando estava a caçar e não tinha nada para se alimentar,
Mas ele tinha uma coisa que foi herdada de seu pai, que era uma bênção. Uma bênção do filho que nasceu primeiro. E ele não poderia trocar aquela bênção por nada, porque era dele. Mas ele, ao ver a sua situação física, lançou a sua bênção espiritual. E ali os irmãos mais novos falaram: olha, eu tenho aqui lentilha e tenho guisado. Você quer? Eu quero. Mas antes troque aquilo que é seu por direito e dê para mim. Aquele homem vira e fala: o que me importa esta primogenitura, esta bênção, se eu passo fome? Quantas vezes nós temos trocado os céus, o paraíso de Deus, por coisas temporais e passageiras aqui nessa terra? Quantas vezes nós temos invertido? Esta geração é uma geração fraca, sim. A Bíblia diz em Atos, capítulo 13, versículo 38, que Davi viveu a sua geração, e na sua geração ele fez pela geração dele. O que eu quero falar nesta noite aqui, que se esta geração é fraca, que se esta geração é corrupta, que se esta geração é ingrata, o culpado sou eu e você, que paramos e olhamos e não nos levantamos como igreja, como adoradores, como homens e mulheres de Deus, e clamamos por esta nação, para que Deus inverta o quadro. Davi, diz Atos capítulo 13, que Davi, no seu tempo, ele fez muito pelaquela geração. Davi no seu tempo, e Davi não vai ressuscitar. Davi não vai vir aqui nesta geração. Davi não vai se levantar nesta geração. Davi não vai derrubar Golias nesta geração. Davi não vai levantar espada nem escudo. É esta igreja que está aqui. Sou eu e você que vamos levantar e vamos vencer a fraqueza, a corrupção, aquilo que é mesquinho e tudo mais, para que o nome do Senhor seja glorificado. A Bíblia, esse livro aqui, é um livro sagrado. Ela contém 32.000 promessas. Entre essas promessas, ela tem 365 vezes falando que Deus ele é contigo. Deus é contigo na segunda, na terça, na quarta. Deus é contigo quando você está chorando. Deus é contigo quando você está rindo. Deus é contigo quando você está sendo provado. Deus é contigo quando você está cansado, está fraco, quando você está alegre, quando você for rico, for pobre. Deus é contigo. Deus é contigo. E uma coisa eu quero que você não se esqueça nunca mais nesta noite, que a mensagem, isso foi só uma introdução, que a mensagem que eu tenho para te falar, mas não vou passar do tempo não. A mensagem que eu tenho para te falar nesta noite aconteceu em uma geração bem distante da nossa. Aconteceu em uma geração em que a nação de Israel, ela estava totalmente distante de Deus. Mas o mais interessante é que quando você lê 1 Samuel capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, que você vê que aquela distância de Deus não começava do povo, começava do alto clero, começava de Eli, o sumo sacerdote. Começava de um homem que tinha a responsabilidade de ensinar, de orientar, de governar, de sacrificar e de falar para o povo quem era o verdadeiro Deus. Acontece no ano 1000 a.C., na cidade de Siló, aonde havia um templo, e naquele templo 3 homens principais aparecem: Eli e seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Antes desses 2 homens serem sacerdotes, existiam leis sobre os levitas, leis de como sacrificar um cordeiro para Deus, leis de como separar aquilo que era de Deus, aquilo que era do sacerdote.
Por exemplo, o livro de Levíticos diz que quando o sacerdote fosse tirar a sua parte do guisado do cordeiro, ele deveria pegar aquele cordeiro, aquele pedaço que fosse dele e cozinhar. Sim, cozer. E o que Ofni e Finéias faziam? Eles jogavam sobre a brasa, eles queimavam, era proibido fazer aquilo. Mas eles conheciam. Eles faziam outra coisa também, eles pegavam o local santo. E ali as mulheres que subiam para adorar a Deus, eles pegavam aquelas mulheres e se prostituíam com ela dentro do local santo. Era a nobreza. Era quem estava em cima. E o que eu vejo nisso? Eu vejo que aquela situação se transformava em uma situação caótica, em que Deus, com certeza, olhava e procurava algum homem. Mas por que algum homem? Porque se eu for te falar a história daquele tempo, as mulheres não adoravam, as mulheres não poderiam sacrificar, as mulheres não poderiam ser sacerdotes, não poderiam ser sacerdotisas, as mulheres não poderiam, muitas vezes, nem trabalhar, não trabalhavam dentro daquele tempo, era só homem. Aí eu te pergunto, da onde veio o entendimento dos fariseus, que aparece 100 anos antes de Cristo? Aqueles homens, eles tinham essa concepção. Você já ouviu uma oração de um fariseu? A teologia diz que o fariseu, ele chegava na praça pública, e na praça pública ele começava a orar. Ele levantava as mãos para cima, olhava para o céu, e a primeira palavra que ele dizia: graças te dou, porque eu oro todos os dias, eu jejuo, dou o meu dízimo. Muitos deles às vezes apontavam até para outros e diziam: eu não sou publicano e nem pecador. E alguns batiam no peito e diziam assim: Senhor, graças te dou muito mais ainda, porque eu não nasci mulher. Por quê? Porque a mulher não trabalhava no templo. A mulher não poderia levar um sacrifício no templo. E eu volto agora atrás e vejo que Deus procurava um homem. Procurava algum homem. Eu quero algum homem, porque eu olho para o sumo sacerdote, ele está desviado. Eu olho para os 2 sacerdotes que eu tenho, eles estão desviados. Eu olho para a tribo de Levi, eles estão desviados. Aonde está algum homem? E no cenário todo, sabe o que aparece? Uma mulher. Se não tem homem, tem mulheres. Mulheres de valores. Se hoje nessa igreja não tiver nenhum homem, eu sei que Deus vai procurar mulheres aqui de valores. Mulheres de joelho que tenha ali calejados na presença de Deus, de oração. Se não tiver mulheres, Deus vai procurar criança. Mas eu sei que Deus vai achar alguém. E Deus há 1000 anos atrás acha uma mulher chamada Ana nessa história toda, que estava no templo pedindo para que tivesse um filho, era estéril. Você sabe a história? Ela não poderia dar filhos, dar luz, era estéril. A madre dela era fechada, ela tinha uma rival. A rival ali zombava, a rival criticava. Imagine bem naquele tempo, ser mulher, não ter filhos, porque a mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada. A mulher, quando dava filhos, fazia uma festa, e quando o filho era homem, muito mais ainda. Mas um dia, Deus, ele olha para aquela mulher e abre o ventre dela. Um dia Deus olhou para você e te deu a condição de conhecê-lo como ninguém conhece. Se Deus te deu a condição de conhecê-lo como ninguém conhece, por que você está andando conforme esta geração? Por que eu estou andando conforme esta geração? Vamos voltar agora de marcha ré e vamos andar contrário a esta geração. Vamos a partir de hoje mudar a nossa vida, mudar o nosso pensamento, mudar toda a nossa trajetória, e vamos pedir a Deus que escreva uma nova história na nossa vida. Quando Deus olhou para Ana, escreveu uma nova história na vida de Israel, porque dela nascia Samuel, e Samuel, quando nascia, crescia em graça e espírito. Mas olha o que diz o capítulo 4, que houve guerra entre os israelitas e os filisteus.
Você sabe que nesse período Israel teve vários inimigos. A história diz que teve heteus, heveus, jebuseus, moabitas, mas o principal inimigo era quem? Fala para mim. Os filisteus. Toda vez que você vê uma grande luta entre o povo de Israel, pastores, irmãos, entre quem? Entre os filisteus. Os filisteus, descendentes de Cã, oriundos ali no mar Egeu, eles eram astutos na guerra e no mercantilismo. Eram homens que sabiam lutar, eram homens que sabiam guerrear de forma plena, de forma, categoricamente eu posso dizer, que nenhum exército tinha ali talvez o poder que eles tinham naquela época. E eles, quando entravam numa cidade, eles eram, sabe o que? Cruéis. Cruéis. Eles não perdoavam nem crianças, nem mulheres. Diz a história, alguns historiadores contam, que quando eles pegavam as mulheres grávidas, eles cortavam o ventre e ali tiravam o feto vivo, jogavam no chão, passava com um cavalo sobre aquele feto, matava ali aquela mulher. Eles eram cruéis. Aquela geração estava longe de Deus. E será que esta geração está perto ou longe de Deus? Será que você nesta geração está perto ou longe de Deus? Você tem um inimigo também. E hoje ele não é filisteu, ele é Satanás. Ele é cruel, ele é mau, ele é astuto, ele é sagaz. Ele quer arrancar sua vida. Quando você pensa, quando você dorme, quando você acorda, ele está 24 horas pensando: como eu vou matar, destruir a vida dele, a vida dela. Ele é cruel. Os filisteus não tinham nenhum amor, nenhuma pena. Satanás não tem também sobre essa geração nenhum amor, nenhuma pena. E a forma como você vai vencê-lo é olhar para os céus, é olhar para a igreja de forma diferente. Não é olhar para a igreja como muitos olham, não é olhar para a igreja e nem pensar que a igreja é como muitos ensinam. Tem pessoas que acham que a igreja é uma instituição financeira. Assim, eu estou aqui na igreja para que Deus venha resolver os problemas das minhas dívidas. É tempo de crise. Tem pessoas que pensam que a igreja é uma instituição de moda, de beleza. Eu vim aqui para ver como é que eu estou, como é que está aqui no tal. Tem pessoas que pensam que a igreja é uma instituição de relacionamento. Eu vim na igreja e vou casar, vou encontrar o melhor homem do mundo, vou encontrar a melhor mulher do mundo. Não! Você veio aqui porque você precisa de salvação. Você precisa de salvação. Você precisa de salvação. Você precisa de salvação. Você precisa de transformação. Eu preciso de transformação. Eu preciso de transformação. Eu preciso que Deus venha mudar a minha vida. Eu preciso que Deus venha modificar a minha vida. E a palavra diz assim: e chamou o nome do menino Icabô, ou Icabote, ou Icavode, que significa: a glória de Deus não está mais entre nós. Dizendo: pois de Israel foi tomado o que? A glória. Pois o que? A arca de Deus, ela foi tomada por causa do seu sogro. Por causa de quem? Do seu sogro. E de quem? Do seu marido. Por causa de quem? Por causa de Eli e por causa de Finéias. Pelo erro daqueles homens, a glória de Deus saiu de Israel. A glória de Deus era representada em uma caixa chamada Arca da Aliança. Naquela arca estava ali guardado a vara de Arão que floresceu, a bandeja de maná, onde Moisés, ali no deserto, alimentou o povo. E aquela arca, aonde ela ia, ela representava a glória de Deus. Não me pergunte por quê, porque Deus quis aqui na terra, naquele tempo, representar a glória dele em uma arca. Não me pergunte por quê, porque eu não vou saber te dizer o porquê, porque isso é desígnio de Deus, vontade de Deus. Mas eu sei que hoje Deus representa a glória dele através do Espírito Santo. Eu sei que hoje
A glória dele não é através de um caixote. A glória dele não é através de um instrumento. A glória dele não é através de mim, homem. Não é através de pastores, nem de doutores, nem de professores. Mas a glória dele vem através do Espírito dele, que não está nos céus, está aqui nesta noite, está na minha vida, está na sua vida. E qual a importância? A importância é que quando eles saíam com aquela arca, ninguém ficava perto. O inimigo tremia. É tão interessante a história da arca, que um dia Davi falou bem assim: olha, eu preciso transportar a arca de um lugar para o outro. Eu vou pegar aqui, vou fazer um carro bonito, todo enfeitado, e vou colocar a arca sobre esse carro, e os bois vão levar essa arca para o templo. Davi, você errou aí, Davi. Tinha uma lei, tinha uma ordem. A arca não poderia ser levada por animais. A arca tinha que ser levada por sacerdotes. Eram 4 sacerdotes, 2 na frente e 2 atrás. Eles davam 7 passos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paravam, colocavam a arca no chão, se prostravam, choravam e adoravam a Deus. Levantava novamente e pegava a arca e davam mais 7 passos. Parava novamente, se prostrava e adorava a Deus. Talvez Davi pensou: eu quero fazer aqui uma logística, eu quero que essa arca chegue mais rápido lá na casa de Deus. Não, vai demorar muito com o sacerdote. Olha, não importa o tempo, não importa a hora, não inventa a moda não. Deixa Deus trabalhar na tua vida através do Espírito dele, através da mão dele. Não muda não. Aquilo que é de homem, aquilo que é de Deus é de Deus. E o que é de Deus ninguém muda. O que é de Deus ninguém mexe. O que é de Deus ninguém inverte. É tão interessante a história da arca, que quando a arca estava em cima daqueles bois, daquele carro bonito, os bois começaram a tremer, a arca começou a cair. Um amigo de Davi saiu correndo, porque também a história dizia que se a arca caísse no chão de forma irregular, ela amaldiçoava uma dimensão muito grande da terra. O amigo de Davi saiu correndo, e quando ele encostou a mão na arca, ele morreu. Por quê? Estava tudo errado. Estava tudo errado, não era assim. Agora volta e pensa como está a tua vida hoje. Agora volta, Eduardo, e pensa como está a minha vida hoje. A minha vida nesta geração, será que ela está andando conforme a vontade do Espírito de Deus, ou conforme a vontade de homens e a minha vontade? Será que eu estou andando conforme o meu passo, conforme a minha força? Porque a Bíblia diz que a minha força passa, a minha força cai. A Bíblia declara que aquele que confia no homem e faz do seu braço forte é um braço fraco, meu irmão. Mas se nesta noite você espera no Senhor, as suas forças se renovarão como asas, como águias. Você correrá e não se cansará, você caminhará e não se fadigará. A palavra é esta, e acabou. Foi-se a glória de Deus. A glória de Deus foi tomada ali no meio do povo de Israel, porque os filisteus entraram. Deus permitiu que eles levassem a arca. A arca foi embora. Imagine bem, a glória de Deus foi embora. Como aquele povo agora ia viver sem a arca de Deus, sem o poder de Deus? Talvez eles procuraram muitas soluções para resolver, mas não conseguiam. A arca chega no meio dos filisteus. Enquanto isso, Samuel vai crescendo aqui, lembra? Deus procurava homem, não achou homem, achou uma mulher, achou Ana. De Ana veio Samuel, Samuel começou a crescer, Deus começou a falar com Samuel. Samuel começou a ouvir a voz de Deus. Deus falava: olha, a casa de Eli está errada, mas você anda aqui. Eli está andando aqui pela direita, você anda pela esquerda. Eli está andando pela esquerda, Samuel, você anda pela direita. Eli está indo para trás, Samuel, você vai para frente. Olha, igreja, o mundo está andando assim, você não anda assim não. Olha, o mundo está andando para cá, você vai para lá. Você vai para lá, você vai para lá. Eduardo, o mundo está andando assim. O mundo está andando assim, não anda conforme eles não. Às vezes eu até quero, Elias.
eu desejo, às vezes tenho vontade, mas Deus nesta noite vai fortalecer o fraco. Deus nesta noite vai levantar o caído. Deus nesta noite vai dar graça àquele que não tem graça. Deus nesta noite vai ressuscitar mortos aqui para a honra e glória do nome dele. A arca de Deus lá no meio dos filisteus. É engraçado, né? O mundo não entende nada de Deus não, gente. O mundo não entende nada do que é santo não. O mundo não entende nada do que é o poder de Deus não. Quem entende sou eu e você, que vimos, que sentimos, que recebemos, que passamos, que fomos contagiados, que fomos agora aqui nesta noite tomados pelo Espírito de Deus, e que nesta hora também o Espírito de Deus está quebrantando muitos corações aqui. O mundo não entende não. Os filisteus não sabiam o que fazer com a arca. Vamos colocar onde? Coloca lá no templo de Dagom. Quem era Dagom? Dagom era o Deus dos filisteus. E alguém falou bem assim: coloca lá no templo de Dagom, mas coloca Dagom em cima e a arca embaixo. Meu Deus, eu começo a admirar Deus de uma forma tão grande quando eu começo a ler a palavra dele. Alguém falava, talvez alguém pensava, porque quando Dagom estiver em cima, vai mostrar para o Deus dos filisteus que ele é pequeno, que ele está embaixo. Fecharam a porta do templo de Dagom, foram para casa. Alguém ouviu um barulho, um estrondo, à meia-noite. Diz a Bíblia aqui, à meia-noite. Pum! Um barulho. Alguém correu, aconteceu alguma coisa lá no templo. Com certeza Dagom e o Deus de Israel brigaram. Quando chegaram lá, Dagom estava curvado perante a arca. Pegaram Dagom, colocaram novamente Dagom acima da arca, fecharam o templo no dia seguinte. E novamente que horas? À meia-noite. Pá! Outro estrondo. Mas Dagom não estava somente caído. Dagom estava sem braço, sem perna, todo cortado perante a arca. No dia seguinte, começou a ter, sabe o que, irmãos? Feridas sobre aqueles filisteus. Começou a ter doença sobre aqueles filisteus. Alguém falava, meu Deus, o que está acontecendo? Também não sei se chamavam por Deus, né? Mas naquele momento alguém falava, o que está acontecendo? Alguém deu a ideia e falou, olha, eu acho que é a arca. Tira ela daqui, manda ela embora, manda ela voltar. Nesse período que acontecia em Israel, levantava-se Samuel, um sacerdote, um juiz, alguém que levantava e adorava a Deus e honrava a palavra de Deus. Naquele momento Samuel levantava-se como um homem de Deus. Não havia mais nem Eli, nem Hofni, nem Finés, mas havia um homem, um jovem, um adolescente ali que ensinava, pregava, levantava com honra e honrava a Deus de única forma, nunca comparada. Ao ponto em que Deus falava com Samuel sempre quando ele buscava. E Samuel não levantou exército. Samuel não levantou guerreiros de Israel para buscar a arca, não. Samuel caminhou e chegou em uma cidade chamada Mispa, e entre outras cidades chamada Sem, e ali começou a invocar o nome do Senhor. No momento em que aqui os filisteus, preste atenção, pegavam a arca e falavam, vamos devolver essa arca, coloca aí sobre uma carruagem, manda ela embora. Mas havia dois caminhos, irmãos. Havia um caminho para Bet-Semes, e o caminho para Bet-Semes ia dar para Israel, e havia um outro caminho que seria para outra distância. Os filisteus, eles fazem prova, eles colocam a arca e dizem bem assim, se a arca caminhar por Bet-Semes, verdadeiramente o Deus de Israel fez tudo isso conosco, mas se não, foi só um acaso. Quando colocaram a arca, ela foi caminhando por Bet-Semes. Ela foi caminhando por Bet-Semes, você não está entendendo? Ela foi caminhando por Bet-Semes. E quando ela caminhava por Bet-Semes, Samuel estava entre Sem e Mispa. E quando ele viu a arca chegando à glória de Deus, quando ele viu a arca chegando à glória de Deus,
Ele pegou uma pedra e edificou ali um altar e chamou o nome daquele lugar Ebenezer. Diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, no original, socorro de Deus. Socorro de Deus. Com certeza o salmista, ele sabia, por isso que ele falava assim: eleva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e na terra. Nesta geração corrupta, nesta geração fraca, nesta geração ingrata, a glória de Deus, ela vem ao teu encontro. A glória de Deus, ela vem sobre a tua vida e a minha vida, e nós colocamos e edificamos a Deus um local chamado Ebenezer, porque Ele é nosso socorro, Ele é nossa esperança, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Mestre, Ele é o nosso guia. Coloque-se de pé nesta noite, adorando e glorificando o nome do Senhor. Se Ele é o seu Deus, se Ele é o meu Deus, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Os levitas vão adorar aqui como Deus dos deuses novamente. Eu vou fazer algumas coisas aqui que Deus colocou no meu coração. Enquanto que eles louvam a Deus, eu quero chamar o primeiro grupo de pessoas aqui. Esse grupo de pessoas estão incluídos em duas: aqueles que estão afastados do Evangelho e aqueles que precisam aceitar Jesus como Salvador. Você precisa. Você que está afastado do Evangelho, eu não quero saber qual o motivo, eu não quero saber quem que foi que te empurrou fora da igreja, mas hoje é dia de você retornar. Eu convido a você a fazer um sinal com a mão. Você que foi tocado pela palavra de Deus, fazer um sinal com a mão: olha, meu irmão, eu quero voltar. Não só por causa desse culto, porque eu sei que o Espírito de Deus está vindo ao meu encontro nesta noite. Eu pergunto: cadê a primeira pessoa que está afastada do caminho do Senhor e hoje quer retornar? E nesse mesmo grupo, eu convido a você que quer nessa noite aceitar Jesus como Salvador. Enquanto que eles louvam aqui, Deus dos deuses, você tem a oportunidade